Semana estressante conta com economia, política e inflação. Todos os fatores em níveis alarmantes. Meu nome é Marcos Praça, analista da Zero Market Brasil, e se você é novo aqui no canal, venho lhe convidar a se inscrever e ativar as notificações. Toda semana tem vídeos novos para vocês e é muito importante que você já deixe um like a partir de agora. Bora pro vídeo. A semana passada foi daquelas cheias de barulho, mas com pouca surpresa real. Só que o tom foi tão cauteloso que deixou um gostinho de decepção no ar. E no meio desse clima, a maior incerteza continua sendo um nome só: Donald Trump, que segue como o grande ponto de interrogação no cenário global. No Brasil, o foco ficou dividido. De um lado, a decisão do Copom. Do outro, Brasília pegando fogo. A Câmara aprovou rapidinho a tal PEC da blindagem e ainda emplacou o pedido de urgência para tramitar a anistia. Já a promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 acabou ficando para essa semana. Mais um episódio da novela tributária. E falando nessa semana, Lula vai dar um pulo nos Estados Unidos para a abertura da Assembleia da ONU. Mas, apesar da coincidência geográfica, não espere um encontro dele com Trump. Para apimentar ainda mais, o senador Marco Rubio já deixou no ar que a Casa Branca deve anunciar medidas adicionais contra o Brasil em resposta à condenação de Bolsonaro. Bom, eles divulgaram hoje a inclusão da esposa do Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. A questão agora é: vai ficar só nisso? Ou seja, o clima promete continuar quente. E para esta semana, a semana promete ser daquelas que não vai faltar assunto nem lá fora, nem aqui dentro. Do lado internacional, os Estados Unidos e a zona do euro vão despejar uma bateria de dados. Tem PIB, PCI, aquele indicador que o Fed adora espiar para sentir a inflação, e os famosos PMIs, que sempre dão uma boa noção de como anda o ritmo da economia. Ou seja, cada divulgação pode mexer com os humores do mercado. No Brasil, também não dá para reclamar de falta de agenda. A turma do Banco Central solta a ata do Copom e o relatório de política monetária. Então, o mercado vai ficar garimpando cada palavra para tentar prever os próximos passos da Selic. Além disso, sai o relatório bimestral de receitas e despesas, aquele que mostra como anda a vida financeira do governo, e o IPCA 15, que vai ajudar a medir se a inflação está mesmo cedendo ou se ainda insiste em incomodar. Só que não só de economia a semana vive. A política também entra pesado no radar. Amanhã, Lula faz um discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. E o mercado vai observar não só o tom dele, mas também o pano de fundo. A Casa Branca já ameaçou anunciar medidas adicionais contra o Brasil. Então, o clima diplomático está tenso. Enquanto isso, em Brasília, o Congresso pode avançar nas pautas que mexem direto no bolso da galera: a isenção do imposto de renda e a MP do tarifaço. E a segunda parte da regulamentação da reforma tributária estão na fila. Do outro lado, a oposição não quer deixar barato e continua levantando poeira com a PEC da blindagem e a lei da anistia. Resumindo, vai ser uma semana agitada com economia, política, inflação, diplomacia e muito jogo de cena em Brasília. Para quem acompanha o mercado, é bom preparar o café, porque vem maratona por aí. Bom, pessoal, partindo aqui para nossas análises. E o que nós temos aqui é S&P 500 renovando máxima histórica e indo para a lua, tá bom? Mas vamos lá, temos novos pontos hoje. Na semana passada, a gente estava aqui, nesse ponto, estipulamos um alvo aqui em 6.653. Na quarta-feira, né, a gente teve super quarta, teve uma oscilação bem forte, né? Praticamente fechou quase no 0 a 0, mas olha só o tamanho da oscilação. Então essa violinada acaba tirando algumas pessoas do trade. Mas atingimos o alvo aqui no dia seguinte. Na quinta-feira já bateu o nosso alvo. Sexta-feira já foi rompendo e hoje, né, já começamos o nosso alvo de suporte. Já começou aqui já uma alta forte. Quanto só hoje, pessoal? Só de valorização hoje. A gente tem aqui 0,65%, praticamente. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou até traçar do zero para não ter erro. Agora a gente estava tentando buscar uma expansão de Fibonacci, mas não tinha uma correção muito clara. Agora nós conseguimos traçar uma melhor por conta desse pivô. A gente vai usar outro pivô agora, tá? Já está na expansão? Está na expansão. Vamos lá. Vamos pegar o ponto mais baixo desse movimento. Vamos pegar aqui esse ponto aqui, ó. Aqui. E agora vamos pegar o pivôzinho aqui, ó. Pronto. Temos novos pontos aí para ficar olhando para cima. Vamos lá. Se a gente for considerar isso aqui, vamos lá. Deixa eu desenhar umas linhas aqui para gente. Vamos lá. Então hoje a gente já bateu o meio. Já superando aí o meio. Está se valorizando muito forte hoje, né? A gente tem outra linha aqui, o
618, o 786 e aqui finalmente o alvo, né, em 6.818. Ótimo. O que a gente tem que observar aqui? São os próximos alvos, a gente não tem números para trás para a gente usar como referência, tá? A gente está falando de máxima histórica, então são novos alvos. Então a gente usa a expansão de Fibonacci para traçar esses alvos. O que eu considero aqui? A cada alvo desse é importante ficar de olho, porque tem boa chance do mercado querer dar uma corrigida. Então, ó, temos aqui. O que pode acontecer? A tendência é de alta forte, tá? Mas, sim, pode ter uma leve corrigida e dar um pullback para chegar no próximo. Lembrando que, para chegar no nosso alvo aqui, a gente ainda tem que subir 1,77%. Mas do jeito que tá, né? Do jeito que tá. Agora, pessoal, é muita coisa acontecendo essa semana, tá? É muita coisa acontecendo. Essa Assembleia Geral da ONU pode ter algumas reviravoltas, alguns revés. Enfim, tem dados econômicos saindo. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Mas sim, a tendência de alta forte e o ativo aqui, né? Quem não entrou ainda, se você tiver num trade, Marcão, eu já estou participando, ok, né? Segue, vai seguindo, vai carregando. Agora, quem não entrou, talvez eu esperaria um pullback, tá? Eu esperaria um pullback. A gente vai ter agora o redondo aqui, né? Na verdade, tocou hoje o 6.700. Vamos traçar aí, inclusive, ele como um ponto importante aqui pra gente, só pra gente ter isso como referência, tá? Vamos traçar, porque é o bola, né, pessoal? É o bola 6.700. Foi, inclusive, a nossa resistência de hoje. Vamos deixar ela bem marcadinha aqui, porque esse ponto agora pode, inclusive, ser o revés, né? Ou pode ser ali ser usado como suporte logo à frente. Então, o que eu recomendo aqui? Espera um pouquinho, já subiu hoje, já foi aos montes, já vai fechar o mercado, vai virar o candle aqui, e aí o que a gente pode fazer? Acompanha se isso aqui vai servir realmente como resistência, é um número bola, todo número bola a gente fica de olho, tá? É o bola-bola, na verdade, 6.700, então é um número muito cabalístico, que a gente chama. Então pode sim ter alguma leve correção para voltar a subir, tá bom? Bom, S&P 500 está visto. Índice Bovespa, pessoal, mesma coisa, a gente tinha traçado aqui um alvo, e ele atingiu o alvo na quarta-feira. Vou apagar aqui, e inclusive o nosso alvo, olha que interessante, ele serviu de suporte, né? Depois que rompeu, olha aqui, na quinta-feira, suporte, né? E hoje também, basicamente, aqui, vai fechar acima dele aí, vai estar usando aí com suporte. O 145, é um bola também, né? Que eu deixei marcado aqui, 145 mil pontos. Aparentemente, um número, como a gente fala, esses números bola, esses números redondos, eles são números psicológicos, então acaba fazendo todo mundo olhar, dólar a 6, entendeu? Dólar a 6 reais, entendeu? Todo mundo fica usando esses números como referência, né? Então tende a segurar, tende a servir como suporte e resistência. Bom, pessoal, o que eu vejo aqui? Está sendo espremido, está chegando próximo da linha de tendência de alta. Tem grandes chances, né, de dar mais uma porrada para cima. Mas, novamente, vou recomendar ficar de fora. Deixa aí sozinho. Por quê? Já tem aplicação de lei magnífica hoje, na esposa do Alexandre de Moraes. Já estão falando que vão botar mais gente em volta do Alexandre de Moraes. Mas quem seria, né? Enfim. Mas já estão falando em novas sanções. Será que tem mais coisa para vir por aí? Está tendo uma briga também para tirar essas sanções. Então, assim, tem Lula falando amanhã na ONU, que ele pode falar alguma coisa disso, ele pode dar uma alfinetada, não duvide. Não duvide, vai abrir, né, pode dar uma alfinetada, faz todo sentido. Então, pessoal, cuidado, tá? Tem inclusive os democratas nos Estados Unidos abrindo processo para retirar essas restrições do Brasil. Então, assim, tem muita coisa acontecendo que pode jogar tanto o preço lá para cima quanto lá para baixo. Mas são coisas que não estão na mão de ninguém. Não tem como alguém dizer, vai acontecer isso. Não, não vai. Porque estão forças de ambos os lados, né, pressionando. Agora, para onde vai ruir, não dá para saber. Nem as próprias pessoas que estão pressionando sabem. Então, como está tendo essa pressão forte aí, eu ficaria de fora desse ativo. Não recomendo, porque você pode ser estopado. Pode ganhar uma grana, mas pode ser estopado por coisas que estão completamente fora de previsão aqui. Então, não é o momento ideal para
se expor aqui para tentar fazer um tradezinho, tá? A menos que seja curtinho, né? Intraday, né? Com o stop da máquina. Com o stop na máquina. Vamos lá, pessoal. Ouro. O ouro também. Nossa, galera, que paulada que o ouro deu, hein? Hoje tá quanto, pessoal? Subiu aqui. Quanto porcentagem para ouro? 1,75%. Só hoje. Só hoje. Estamos falando de ouro, pessoal. Caraca, isso aqui tá loucura, hein? Tá muito melhor que Bitcoin. Ó, pessoal, na semana passada eu tinha desenhado um mastro bandeira, tá? Que basicamente é um movimento que sobe, o mastro, né? Faz a bandeira e continua subindo, tá? E continua subindo. Deu uma corrigida. O que isso quis dizer? Basicamente, o mesmo movimento continua sendo o mastro bandeira, mas agora a gente vai considerar uma área um pouquinho maior, tá? Entendeu? A gente vai considerar uma área um pouquinho maior. Inclusive, pode reparar que ficou tudo dentro de um caixote. Foi um caixote um pouquinho maior. Na semana passada eu tinha desenhado um aqui. A gente tinha pouca informação. Tinha desenhado um aqui. O caixotezinho simplesmente só ficou maior. Mas continua sendo o mastro bandeira, tá? Então, mastro bandeira. O que acontece? Sobe, dá uma lateralizada e depois paulada para cima na mesma proporção dessa primeira aqui, tá? Então, a paulada tende a ser forte. Agora, Marcão, quais pontos a gente fica de olho aqui, pessoal? Vamos ficar de olho nos bolas, tá? Nos bolas, 3.800, tá? 3.800 é o ponto aqui. Vai chegar em 3.800 e vai corrigir? Se chegar numa paulada só, acredito que sim. Se for numa porrada só, amanhã sobe, toca lá, tende assim a corrigir no primeiro toque. Agora, se ele for trabalhando de leve, na suave, sim, a pessoa pode realizar um pouquinho antes aqui, tá? Mas fiquem de olho nesses números cabalísticos. Lembrando que isso aqui é uma disputa geopolítica, tá? Chega a ser geopolítica. É uma estratégia da China, de outros países desdolarizando. Então, assim, é um pouco mais difícil de querer analisar qual é o apetite deles à compra disso aqui, entendeu? Eles podem carregar isso aqui para 4.400, 4.500 assim num pulo, tá? Então, não duvidem do ouro, porque, né, só para ilustrar aqui, vamos ver como é que... Só para ilustrar um pouquinho, né? Olha aí. Isso aqui vamos pegar esse movimento aqui, ó. Aqui, ó. Quando começou a subir aqui mais ou menos... 2015, putz, caraca, vamos considerar daqui, ó, a partir daqui, 2022, né, depois que aqui travou um tempão, desde 2022, que ele começou a subir legal, por que não tá indo minha régua, foi? Estamos falando de 134%, tá? Desde ali de novembro de 2022, tá falando 2, 3, 4, 5, 3 anos, 134%. Pessoal, ouro tá bom. Euro, dólar, vamos lá. Euro, dólar, pessoal, olha que curioso. Eu falei com vocês que tinha que operar, que o ponto ideal era operar bem acima aqui da consolidaçãozinha, que tinha essa parte roxa, né? Ideal a gente operar nessa, bem aqui. Rompeu e tocou onde? O alvo que eu já tinha desenhado lá atrás. Que alvo é esse, Marcão? Eu tinha desenhado, puxei aqui essa consolidação aqui de trás, tá vendo? Que fez praticamente esse ombro, cabeça, ombro aqui quase, mas eu peguei o topo dessa consolidação, né? Repara que são pontos que foram trabalhados lá antes. Então, é um ponto importante. Ele serviu de bastante resistência aqui, 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 aqui. Então, esse é um ponto importante. Novamente, né? Serviu aqui muito bem. Já tinha desenhado desde semana passada. Volta lá no panorama que vocês vão ver. Bom, tocou lá e corrigiu. Eu vejo aqui, pessoal, como um pullback, tá? Saiu da zona de consolidação, subiu, corrige, até onde? Médias móveis de 21 períodos. Olha aqui. Não só médias móveis de 21 períodos, mas também, olha o contexto. Se a gente for pegar isso aqui, no meio da consolidação, olha aqui como é que é um ponto que serviu também de resistência, resistência. Olha como é que é um ponto importante. E agora, suporte, tá? Fazendo também contexto com a média móvel de 21 períodos do gráfico diário. O que eu vejo aqui, pessoal? Muito claramente pode ser, tá? Vamos ficar de olho se não vai ser um movimento de... opa, peguei o desenho errado, quero seta. De sobe, corrige e pullback, tá? Para romper, atingir novos patamares.
Onde é o gatilho dessa operação, para a gente ver isso? Eu botaria em cima desse topo aqui da consolidação. Rompeu aqui, já a gente já pode considerar o gatilho. É claro que o melhor, né, gatilho seria aqui, em cima, tá? O melhor gatilho seria aqui em cima. Mas talvez não seria essa operação para essa semana. Então, rompendo, passando essa parte roxa aqui, a gente já pode buscar pelo menos aqui e ver se não vai dar um topo duplo. E aí a gente trabalha, né, sai aqui, espera romper e aí entra de novo. Bom, pessoal, esse foi o Panorama da Semana. Vou ficando por aqui. Quem gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Valeu!